Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar as aulas 31 e 32 do caderno 3. Eu tô na página 8 e hoje é uma atividade de criação. Hoje nós vamos trabalhar com gêneros digitais. É uma atividade em que nós vamos fazer uma dissertação e nós vamos falar sobre o gênero digital, mas com enfoque assim, a linguagem digital, que é exatamente sobre o internetês, ou seja, o que está acontecendo com a nossa linguagem? Será que estamos realmente caminhando para o empobrecimento da língua portuguesa? Como Saramago diz, que nós estamos reduzindo e vamos chegar até o grunhido? Então, nesse texto da apostila, nós vamos ler, são dois textos, é uma tirinha e um texto informativo. Então, vocês vão ler e depois vocês vão fazer, então, a proposta aqui, que é uma dissertação, pensando exatamente em três aspectos: se a internet contribuiu ou não para a linguagem escrita, a profundidade dos temas em rede social, se são realmente profundos ou não, se as pessoas discutem ideias ou não, e depois o contato precoce das redes virtuais, o contato precoce com a internet, o contato precoce com as ferramentas de comunicação tecnológicas, se realmente isso vem ou não vem auxiliando a formação das crianças, se isso é ou não prejudicial a elas. Outra coisa, eu conversei já com vocês nas aulas anteriores, as aulas 27 e 28 da página 24 do caderno 2, eu não trabalhei com vocês, eu fiz uma substituição. Nós trabalhamos com a conclusão e com aqueles 8 temas do Enem. Então, aqui, se vocês quiserem, é também uma proposta de dissertação e é também sobre a internet. Só que aqui o enfoque é outro. Aqui é quais são as vantagens e as desvantagens de se viver tanto tempo conectado. Então, como nós vamos fazer aqui no caderno 3 essa proposta, esses textos que tem aqui, eles estão auxiliando também, certo? Então, de uma forma ou de outra, eu não estou pulando nada, seria legal vocês também terem como ferramenta. Como que vai ser a aula de hoje? Eu vou iniciar com um slide, fazendo um apanhado aí desses assuntos dos textos. Vou ler os dois textos da proposta com vocês e depois eu vou apresentar um vídeo, uma entrevista de uma professora de letras que vai tratar exatamente desse assunto, o internetês. Ela vai dar a opinião dela a respeito do uso das ferramentas tecnológicas para a língua escrita e aí sim, então, eu vou ler a proposta e vocês vão fazer a redação de vocês, certo? Então vamos assistir a aula agora, gente? Vamos lá? Bom, gente, nós vamos começar agora, então, as aulas 31 e 32. É uma aula de atividade de criação. Eu estou na página 8 e ainda continuamos com os gêneros digitais. Pela imagem, como vocês devem estar observando, os gêneros digitais, nós vamos trabalhar aqui mais a questão da linguagem. O fato de estarmos a cada dia mais envolto em um mundo digital, resultado aí dessa evolução tecnológica, nós mudamos muito a forma como nós interagimos com o mundo, principalmente por conta aí dos nossos meios de comunicação. Em um rápido acesso às redes sociais, nós vamos olhar uma linguagem bastante diferente e que muitas vezes nem conseguimos decodificar. Os jovens talvez consigam, mas surge aí dúvida. O fato de nós termos sinais fazendo parte de elemento gráfico que representa uma fala, o fato de nós termos abreviatura, o fato de nós termos também alguns vocábulos, algumas letras aí misturadas que representam risada ou alguma interjeição, seja de espanto, seja de dor ou seja de humor, e algumas palavras que mudaram totalmente a forma de escrever. A abreviatura, tudo bem, a gente olha, a gente consegue e a gente enxerga, mas algumas não. É uma prática comum entre os adolescentes e eles estão acostumados com essa rapidez do mundo virtual e como eles utilizam essa linguagem no meio e assim, como isso agiliza e dinamiza a conversa entre eles. Mas, por mais que essa nossa experiência no cyberespaço agilize as nossas interações sociais, nós temos que nos atentar ao contexto em que estamos inseridos na hora do diálogo. Nós temos que saber para quem nós estamos enviando a nossa mensagem,
aprendizagem para, a partir de então, escolher adequadamente uma linguagem a ser utilizada. Mesmo que seja um espaço virtual, temos sim momentos de linguagem formal e linguagem informal. E é exatamente sobre isso que é a proposta nossa de redação. Nós vamos ver agora uma coletânea. Eu tenho 2 textos. O primeiro é de Edgar Murano. Nós vamos falar sobre o texto na era digital. Com cada vez mais usuários, o acesso à rede aumentou no Brasil 35% entre 2008 e 2009. A internet ela está criando novos hábitos de comunicação entre as pessoas que acabam se adaptando a essas facilidades da tecnologia. O que já havia sido deflagrado nos anos 90 pela comunicação via e-mail, mensageiros eletrônicos e cultura escrita dos blogs, redes sociais, elevaram a enésima potência ao garantir a interatividade e a visibilidade às pessoas em torno de interesses em comum. Para além dos modismos que nascem e morrem na grande rede mundial dos computadores, o advento do Twitter extrapolou essa esfera para cair na boca de grandes homens de letras, muitas vezes avesso a essa novidade tecnológica, como o escritor José Saramago, que chegou a declarar: os tais 140 caracteres refletem algo que já conhecíamos, a tendência para o monossílabo como forma de comunicação. De degrau em degrau, vamos descendo até o grunhido. Embora não se possa afirmar categoricamente que a internet favoreceu o desenvolvimento de uma cultura letrada, com ênfase em informações profundas e relevantes, ela reforçou o peso da palavra escrita no cotidiano das pessoas. Mais do que gírias e jargões, como o famigerado internetês, as transformações pelas quais passam a escrita e a leitura estão por ser dimensionadas. Texto 2. Oiê, você é tão engraçadinho? Ele já usa o Twitter? Sim, ele acabou de aprender sua primeira hashtag Mulher Estranha. Então, gente, nós temos aqui uma tira e um texto que, se olharmos os dois juntos aqui, temos uma visão bastante pessimista desse advento aí da tecnologia, da internet, desses novos hábitos de comunicação e toda essa facilidade que as pessoas têm aí para se comunicar hoje em dia. Então, para nós fazermos esta redação, vamos ver a proposta. Com base, então, nas reflexões de ambos os textos, você vai fazer uma dissertação e olha lá, essa redação, ela vai ser postada num site para debates educacionais. Em seu texto, discuta, entre outras possibilidades, as seguintes questões: a internet contribuiu para valorizar a linguagem escrita? Falta profundidade nos debates da rede? O contato precoce com os meios digitais pode ser prejudicial às crianças? Então veja, várias informações aí. Primeiro, esse seu texto ele vai ser publicado num site para debate educacional, então isso já direciona a maneira como você vai trabalhar esse tema. A coletânea, de uma maneira geral, ela direciona também para esse cuidado que nós temos que ter com a linguagem e com o internetês. E uma outra questão, esse texto, ele pede uma linguagem formal pelo fato de ter esse enfoque educacional. Outra questão, gente, eu não li com vocês os textos das aulas 27 e 28, apostila 2, páginas 24 e 25. Lá há 2 textos e uma proposta, mas lá tem 2 textos muito interessantes. Ele trata sobre a consulta paranormal de uma pessoa que faz aí daqueles testes em rede social com o pai da psicanálise, Freud. Esses testes que aparecem, que verifica quem você é e analisa o seu perfil e coisa e tal. E um outro texto fala sobre o espírito de Gauss, que afirma que o Brasil em breve terá o maior número de, entre aspas, especialistas em usar Facebook. Então, lá a proposta de dissertação era para você trabalhar com as vantagens e as desvantagens de nós brasileiros ficarmos tanto tempo conectados, que também já sinaliza aí um aspecto negativo e ruim. Então, se vocês quiserem também,
pode dar uma olhada nessa proposta para você até pegar um pouquinho de ideia desses dois textos que estão interessantes. Outra coisa também legal para vocês terem como ideia para colocar nessa dissertação que você vai fazer é um vídeo que eu vou passar agora. É uma entrevista com uma professora, ela é formada em letras e ela também fala muito sobre essa questão do texto na era digital. Então vamos ver o vídeo primeiro, para depois então vocês pensarem em fazer o rascunho dessa dissertação, ok? Olá, o Entrevista.net desta semana tem tudo a ver com internet. É isso mesmo, nós vamos falar de uma linguagem que só se usa na internet, é o internetês. É isso mesmo. Tenho certeza que você que está assistindo, você tem toda a certeza do que é isso e você usa essa linguagem para me ajudar aqui a desenrolar e entender este internetês. Nós estamos aqui com a nossa entrevistada, é a Naira Colombo, que é professora de português, não de internetês, né, Naira? Não, é professora de português, mas vocês lidam com adolescentes e sabem exatamente do que a gente está falando. Primeira pergunta para a gente começar. O que interfere o internetês no português, assim, dentro da escola, por exemplo? Interfere muito no que diz respeito à língua formal. Se o estudante ele não souber diferenciar a linguagem que ele usa na internet da linguagem que ele usa nos textos de norma culta, nos textos formais, nas produções científicas, ele vai ter problemas. Porque quando se escreve de modo formal, não se deve colocar abreviações, gírias, enunciados que geralmente são usados só na linguagem das redes sociais. E aí a Naira falou em abreviações, aí você está acompanhando aí o internetês e a sua tradução. O você é um dos mais básicos, né? Que é o V e o C. Ou então VS. Essa eu não sabia, que você também era VS. Tem o cabeça. Cabeça é interessante. É a letra K, B, C, cedilha e A. Isso é o resumo de cabeça. Mas eu achei um aqui interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. É a letra 9, aí dá 10. Novidades. Olha só isso aqui, Naira. De repente, a galerinha começa a escrever na escola, quer dizer, normalmente uma redação. Estou com preguiça, ou então é tão natural para eles que eles acabam passando isso para as redações, para as dissertações, e é aí que fica o alerta, não é verdade? Sim, mas é interessante notar que, apesar da linguagem se chamar internetês, esse fenômeno linguístico ele já acontece há muitos anos. A gente chama de lei do menor esforço. A gente tem preguiça de pronunciar as palavras. Por exemplo, metrô, antes se chamava metropolitano. Bicicleta, a gente abrevia no inglês, bike, né? Pneu de carro, antes era pneumático. Você era vossa mercê, que tornou-se vós me ser, vós um ser, você, hoje é só VC. Ou na linguagem falada, só C. Você vai? Então, na verdade... Essa é ótima. Você vai. O bora, que era vamos em boa hora, vamos embora, bora embora, agora a gente só balança a cabeça, né? Já nem fala mais. Nem fala mais. Na verdade, a internet ela trouxe essa novidade. Porém, na nossa forma de falar, a gente já falava assim. É porque a gente não observa, mas a linguagem se modifica com o tempo. Resumindo, Naira, eu estou reconhecendo aqui, eu estou confessando. O brasileiro, ele é preguiçoso, é isso? Vem resumindo frases e frases até chegar em duas letras, eu não diria no caso do você? Eu não diria que o brasileiro, mas os países lusófonos, aqueles que falam língua portuguesa, são muitos. Nos 5 continentes tem esses países. Claro, lá em Portugal, por exemplo, eles são muito resistentes às mudanças. O Brasil aceita as mudanças muito facilmente. E agora com a geração Y, né? Esses jovens da geração Y, tínhamos a geração X e agora tem a geração Y. Essa necessidade de rápida comunicação faz com que cada vez mais a gente reduza as palavras, para que a gente não perca tempo. O jovem de hoje, ele não quer perder tempo. Ele quer se comunicar, ele quer dar a opinião dele na rede social, ele tem todas os aplicativos e redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e ele se autodenomina um jovem plugado, moderno, que consegue se comunicar, apesar dessas reduções. Até onde
Naira, isso pode ser perigoso para o jovem. Aí eu já estou falando de concurso público, estou falando de estudo, ensino fundamental, redação, Enem, até onde isso pode ser perigoso, esse internetês, porque é uma linguagem informal que se usa na internet e que, assim, todo mundo leva muito na brincadeira. Mas até onde, aí um alerta para você que está em casa, até onde isso pode ser perigoso para o jovem? É perigoso a partir do momento que vira hábito. Tudo que nós temos como hábito, a gente leva, é aquele ditado, né? O que é de casa se leva à praça. E é de fato verdadeiro. Porque o celular, o smartphone, o tablet, a tecnologia, ela está ao nosso alcance 24 horas. Acho que a maioria de nós, a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o telefone. Se a gente não se policiar, para que na hora de uma situações formais de comunicação a gente deixe de lado aquilo que se faz no dia a dia e passe a usar as palavras da norma culta, a gente vai ter prejuízo no Enem ou em qualquer tipo de concurso, qualquer tipo de processo seletivo. Porque o que vale no texto escrito, formal, fora esse da internet, do WhatsApp, não é aquilo que está dito no dia a dia, mas a linguagem formal. Eu costumo dizer que eu habitualmente não uso reduções na minha escrita de WhatsApp. Às vezes fico até chata, porque faço textos assim, cheio de S's e R's e vírgulas, com a intenção de... Aí a gente é visto como careta. Careta, Ah, você não faz isso, exatamente. é careta. Ai, mãe, tu é careta. Você como mãe, a gente estava conversando agora há pouco, você falou de uma situação da sua filha, aí eu te pergunto, enquanto mãe, e os nossos filhos super antenados, em tablets, celulares, enfim, você já passou por alguma situação que você ficou assim... Hã? Sim, muito. A minha filha usa umas linguagens de youtuber. E eu fico me perguntando o que é isso. Outro dia eu falei, você vai ser blogueira? Ela, claro que não, tá fora de moda, eu vou ser vlogueira. Aí eu disse, ah tá, desculpa. Ao mesmo tempo... Peraí, mudou uma letra. Uma letra, porque o vlogueiro, ele trabalha no vlog, na internet, nos vídeos, ele faz vídeo. E o blogueiro faz blog escrito, então agora o da moda é o vlog. E aí eu fiquei, né? Ao mesmo tempo eu mando emojis para a minha mãe e ela diz, eu não entendi. Então as gerações, elas vão se ajudando no que diz respeito à comunicação. É interessante. Você tocou nessa questão dos emojis aí, que também é uma outra coisa que acaba se tornando linguagem. Às vezes as pessoas falam uma frase inteira só com as carinhas. Sim, sim. Só com nomes de filme, ditados populares, e a gente vai brincando, né? Tentando entender aquelas feições que são bem... E a gente usa muitas coisas erradas no WhatsApp, por exemplo. Algumas vezes eu mandei alguns emojis e aí depois de um tempo eu soube, mas isso aqui é cara de sexo, não é um sorriso. Eu, meu Deus, eu estava fazendo cara de sexo. Então tem essas coisas, essas eventualidades que a gente precisa estar sempre antenado, porque as coisas mudam muito rapidamente. O sentido das palavras muda muito rapidamente, é muito interessante. É muito modismo? É muito modismo, muita aceitação do povo brasileiro, a gente dá muito valor ao que vem de fora, a gente reduz as coisas. A lei do menor esforço é um nome bonito para a preguiça, né? Mas é mais pela velocidade da comunicação, não é nem pela preguiça. Hoje, por exemplo, não se faz mais aqueles ofícios dizendo, venho através deste, muito respeitosamente. Ninguém tem mais tempo para isso. A gente não tem mais tempo. Se você quer pedir o conserto do ar-condicionado no ofício, peça. Se você quer fazer uma reclamação, reclame. Mas não venha fazer floreios, dizer que admira, dizer que respeita e fazer mil coisas porque está fora de moda. Não chega a ser internetês, mas é algo que diz para a gente o seguinte, eu não tenho mais tempo. O mundo da comunicação é rápido. Os escritórios, o serviço público, ele precisa girar. E se você faz um ofício cheio de... Até o cara... É uma coisa para pedir, mas o cara fez 10 linhas explicando o óbvio. Essas coisas não são mais feitas hoje em dia. Então, de acordo com o que você está falando, você, como professora, pode analisar isso, porque ela me disse que ela deu aula para ensino fundamental, ensino médio e na faculdade. Então, ela passou aí por todas as faixas etárias. Verdade. E vem acompanhando isso já há quantos anos? Há 17 anos. 17 anos acompanhando. Eu comecei muito cedo. Essa turma, é verdade. Acompanhando essa turma. Então, uma coisa que você falou que eu achei interessante é que o mundo gira, vai rápido, a informação chega rápido, ela sai rápido, e o que faz com que mude a nossa linguagem, e aí entra também o internetês, é essa necessidade de se comunicar rapidamente, se fazer entendido e ser atendido? Exatamente. Nem tudo que eu digo é compreendido pelo outro. Eu preciso dizer de modo o máximo possível para evitar ruídos.
E a gente não tem mais tempo a perder. O mundo ele está de tal maneira rápido que a gente conhece as pessoas do outro lado do mundo, mas não sabe o nome do nosso vizinho. Porque a gente não se comunica mais face a face. Eu acho que esse é o maior perigo da internet. É trazer relações que são líquidas, relações que se dissolvem muito facilmente. Hoje em dia a gente faz um esforço tremendo para demonstrar quem é que ama menos, quem é que é menos amigo, quem é que gosta menos. Porque a gente acha que a internet me dá um novo amigo amanhã. Amanhã eu conheço uma pessoa do outro lado do mundo e a comunicação vai rodando e a gente vai conhecendo o mundo todo. Olha, a gente vai colocar outros exemplos aí, por exemplo, o não. O não, tem o não normal, N-A-T-U-O, e tem o não com o tiozinho. Mas também tem o não, é o N-A-U-M, ou seja, eu aumentei aí. Beleza é básico, todo mundo conhece. B-L-Z ou B-L-S, quer dizer, acaba mudando também. Ainda causa um erro ortográfico. Ainda causa um erro ortográfico, que é aceitável, né? E aí tem uma risada que vem kkkk, penso. Outro dia aconteceu uma coisa interessante de um depoimento de uma jovem, tinha kkk, e ela disse um comentário. Eu não entendi porque riram no meio do depoimento tão sério. Mas não era uma risada, era a abreviação de Ku Klux Klan. Aquele grupo, né, extremista e tal, e ela achou que era risada, porque eram 3 Ks. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o que diz, o que está sendo, o contexto é que diz o significado. É de acordo com o lugar que você está. E nem todos os lugares a gente consegue abreviar, né, assim como falar pela metade, enfim. Ou seja, você que está em casa, você que está assistindo, que é antenado, que usa a linguagem internet sim, que acha legal, que acha bacana, mas que essa linguagem ela se limite no seu WhatsApp, no seu Face, na sua comunicação aqui, e que não leve, não é, Naira, isso para casa, assim, para a gente finalizar, fica um alerta para o jovem, para o adolescente, principalmente para aquele que está em fase ainda estudando, o cuidado de levar isso para uma escola, para uma faculdade. Sim, e a prova maior disso é que nunca no Brasil se leu tanto, porém com pouca qualidade. Vamos usar o internetês, mas na internet, o nome já diz. E vamos ler mais para que a gente possa, na situação formal, fazer um bom texto. Maravilha, então, ou eu poderia dizer, belê? E aí, você gostou? Então dá um ok, dá um like, porque essa foi a nossa entrevista.net desta semana, tudo a ver com internetês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham feito aí a proposta, vocês tenham gostado. O tema não foi difícil, né? O vídeo eu acho que deu uma ajudada boa aí, facilitou. Então, eu espero que vocês tragam para a aula síncrona dúvidas e aspectos do que vocês fizeram, o que vocês acharam, certo? Eu aguardo vocês. Até a próxima. Tchau!